Boa tarde a todos e a todas. Espero que ninguém esteja dormindo depois desse almoço, né? A gente vai ter um coffee break depois, então aguentem aí que depois desse painel a gente tem um pouquinho de interação. E a gente começa agora esse painel, e eu não vou gastar muito tempo em relação a isso, porque a gente tem muito a falar aqui, mas o objetivo é tratar sobre as ferramentas, né? Os materiais que a gente tem relacionados a instruções no uso da internet. E, para tanto, eu vou passar a palavra para a Miriam, que faz parte do CERT-BR, que tem um material sensacional relacionado à internet segura, e ela vai poder abordar esse tema, né, Miriam, com a gente, passar um pouco, para quem não conhece ainda, passar um pouco sobre o que esse material trata. E depois a gente vai tratar do lançamento do guia mais 60, a Tony, que é do portal da terceira idade, também vai falar um pouquinho, então a gente vai ter outras abordagens aqui um pouco diferentes, tá bom? Miriam, agora a palavra é sua, por favor. Pessoal, boa tarde a todos. A minha ideia é contar um pouco para vocês de como foi o desenvolvimento dos guias Internet Segura. Esse guia está disponível na mesinha ali fora, e eu fico feliz quando eu vejo, eles colocaram mais, acabou, aí colocou mais, acabou. Então, dá uma forma da gente sentir um pouco como é que está sendo a receptividade do material. Esse material, na verdade, apesar dele ter sido lançado esse ano, ele vem de um tempo já que a gente tem trabalhado com materiais voltados para a conscientização de usuários. Eu sou do CERT-BR, e uma das áreas do CERT-BR é justamente essa produção de material. E aí, a gente produz materiais para diversos setores da internet no Brasil. Então, o nosso trabalho mais antigo é a Cartilha de Segurança para a Internet, que começou em 2000. Então, a primeira versão dela vem dessa época, e, desde então, ela foi evoluindo. Nessa época, verificou-se a necessidade de ter algum documento voltado para o usuário final. Então, assim, não tinha um documento em português que fosse de fácil leitura para o usuário final. Então, foi feita essa primeira versão em 2000, e depois, agora, em 2012, a gente lançou a última versão. E essa versão ela foi um pouco diferente. Foi uma versão que eu pude escrever. Ela tinha um formato diferente, era um formato de perguntas e respostas. E aí, como o conteúdo foi crescendo muito, a gente fez em formato de livro e um livro ilustrado. E essa parte de ser ilustrado abriu para nós uma área que até então a gente não tinha visto ainda como uma oportunidade, que a gente começou a receber diversas requisições de escolas, falando, olha, a cartilha de vocês é muito didática, a gente está usando em sala de aula, mas vocês não teriam algum material específico para a criança? A gente falou assim, o objetivo dela não foi ser feito para a criança, não foi para esse público, né? Então, assim, foi uma ideia que começou a surgir, e, além da cartilha, a gente lança... A cartilha ela é grande, ela tem cerca de 100 páginas, e a gente lança fascículos, que vocês também têm disponível ali, que é sobre assuntos específicos. Então, tem sobre senha, sobre internet banking, sobre comércio eletrônico. E, então, a gente sempre com esse trabalho de tentar produzir esses materiais que a gente pudesse enviar para eventos. E, junto com os fascículos, cada um que a gente lança um conjunto de slides que estão disponíveis na nossa página, que a ideia é que vocês que queiram usar esse material para falar sobre como preparar uma senha, vocês podem podem baixar esse material, vocês podem modificar da forma como vocês quiserem, a licença permite isso. Então, é para que vocês sejam multiplicadores. Então, a gente oferece o conteúdo e conta com vocês para ajudar nessa parte de conscientização. Voltando, então, para essa parte da criança, né, e desse trabalho que a gente resolveu fazer, apesar do Demi não estar aqui, a sabedoria dele está sempre presente. Então, eu resolvi pegar essa frase, que, na verdade, é a premissa do nosso trabalho. Que essa frase foi que, quando foi feito o release do lançamento dos nossos materiais, o Demi falou. Não podemos desperdiçar todo o entusiasmo que crianças e adolescentes têm ao usar a internet, pois são eles que continuarão a construí-la. Precisamos que, desde cedo, eles saibam que há um bom número de oportunidades a usá-la, mas que certos cuidados precisam ser tomados. Então, esse é o objetivo do nosso trabalho, é ensinar, desde cedo, que a internet tem muitas oportunidades, mas que, para realmente usar essas oportunidades, tem que ter alguns cuidados. E a ideia de investir em criança é que
o aprendizado possa ser falado assim, ó, não é simplesmente tenha cuidado com estranhos, ou tenha cuidado com estranhos em ambientes públicos. Aí a criança aprende isso e depois ela vai aprender a ter cuidado com estranhos na internet. A ideia é que, a partir do momento que a criança aprenda que ela deve ter cuidado com estranhos, não importa o meio. Então, pode ser na internet, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar. Então, a ideia é que a internet seja vista como algo que está intrínseco ao ambiente dela já, para tirar um pouco essa ilusão de mundo virtual, mundo real. É tudo a mesma coisa. Então, a ideia de oferecer esse material preventivo para a criança é justamente por isso, para ajudar essa educação básica. E aí, no seminário do ano passado, eu tive a oportunidade de apresentar aqui, falando sobre o trabalho do CERT, e, até então, esse material estava em andamento. A gente não sabia se ia ser um guia, um almanaque, o que ia ser. E, depois de muito trabalho, e a gente contou com a revisão de diversas pessoas que estão aqui também, no dia 7 de fevereiro desse ano, juntamente com o Dia Mundial da Internet Segura, em um evento que foi coordenado também junto com a SaferNet, nós fizemos os lançamentos tanto desses guias para crianças, como do Internet com Responsa. Além dos guias, a gente lançou um site, na verdade, é um site que já existia, o internetsegura.br, foi remodelado, e agora, quem tiver interesse nos materiais, está aqui disponível, o PDF está para a criança, tem um material produzido pela Kelly, aí está dividido para crianças, adolescentes, pais. Se alguém quiser ajuda, tem também aqui links de onde pode obter ajuda. E tem os desafios que estão presentes no guia, a resposta está aqui, e a ideia é que aqui seja um repositório. Assim que a gente for fazendo novos desafios, quem tiver interesse pode vir e baixar aqui. E a ideia é que isso seja usado em salas de aula, por os pais que quiserem falar sobre segurança com as crianças, tem um material aqui que pode ser usado de base. Então, o Internet Segura para a criança, a gente fala de toda a parte comportamental, que tem essa de internet não é tudo, fala sobre privacidade, mas a gente também dá um grande destaque à parte que seria uma parte mais técnica. Então, seria a parte de proteção de senha, a parte de proteção de equipamentos, tanto no sentido de antivírus, isso daí, como no sentido de não perder o equipamento. E a ideia também seria aprender de forma divertida. Então, a gente criou alguns personagens que já existiam na cartilha, a gente adaptou para tornar mais lúdico. Então, a gente tem a turminha do bem, que seria o antivírus, o anti-spam e o firewall. E aí a gente tem a turminha do mal, que é esse que está mais embaixo, que, infelizmente, a quantidade é maior. Opa! Aqui. Infelizmente, aqui é maior, a turminha do mal. Mas é interessante que as crianças já vão aprendendo um pouco da nomenclatura. Isso aqui é um vírus, é um Trojan, é um Orman. Quando a gente fala em Trojan, que é um cavalo de Troia, eles se interessam muito pela historinha do porquê, o que é um cavalo de Troia. Então, a gente tenta explicar sempre da forma mais lúdica possível. E todos esses desafios que constam no material e que a ideia é para ajudar na retenção do conhecimento. Então, a turminha do mal, a turminha do bem, elas são exploradas nesses desafios. E aí tem um outro material complementar, que seria voltado para os pais, porque a gente sempre falava assim, se tiver alguma dúvida, fale com seus pais. Aí você para assim, coitado dos pais, né? Tem que responder tudo aquilo. Então, a gente fez um material complementar tentando ajudar os pais a responderem essas dúvidas para os filhos. E uma parte que eu acho que é bem interessante, que seria, acho que, um diferencial desse material para os pais, é essa parte do pai não ser um vilão. Então, a gente vê muito dos próprios pais expondo as crianças, falando de coisas, constrangendo os filhos. E uma atualização que eu já faria desse material seria o quanto os pais acabam expondo as crianças em grupos de WhatsApp de pais e mães. Então, a gente vê diversos casos em que, às vezes, o bullying que a criança sofre na escola foi originado de um comentário de uma mãe que fez no grupo de forma ingênua, mas que aquilo vai tomando uma repercussão maior e acaba criando algum dano para a criança. E a gente é um material, quando você começa a falar sobre criança e sobre segurança, o céu é o limite. Então, a nossa ideia é sempre começar a produzir coisas novas. Só para vocês terem uma ideia da repercussão, fora escolas, palestras em escolas e empresas, já foram distribuídos cerca de 12 mil exemplares.
de ambos os guias, né? E isso para diversos setores. As pessoas pedem para nós, e aí, dentro da nossa disponibilidade, a gente envia, né, esse material. Inclusive, no ciclo de oficinas da SaferNet, de segurança da SaferNet, também a gente está enviando material para ser distribuído. E a única coisa que a gente pede como retorno é que nos deem um feedback. Então, se gostaram, não gostaram, tem alguma coisa que vocês acham que poderia melhorar, para a gente usar isso justamente para produzir, né, um material, tentar produzir um material cada vez melhor. E aí sim, essa parte daqui e o futuro. Caso alguém tenha interesse nos nossos materiais, pode mandar um e-mail para essa conta doc@certbr. Para empresas que quiserem imprimir em grande escala, a gente fornece todo o conteúdo, e aí a gente faz uma capa especial. A empresa entra, né, com os custos de impressão, e a gente coloca lá apoio, né, apoio de impressão, algumas coisas assim, para ajudar a gente a distribuir esse material. E a gente já está com algumas ideias em mente, que, quem sabe, no terceiro workshop, se eu tiver a honra de ser convidada, novamente, eu posso apresentar para vocês. Obrigada. Miriam, com certeza você já está convidadíssima, entendeu? Assim, né? Já está pelo material. O material realmente é muito bom, né? Quem já utiliza desse material sabe que realmente o que o CERT produz é um material excelente. E aí agora eu vou falar rapidamente para vocês, para a gente não perder muito tempo, sobre o guia Internet com Responsa, que é um material que vocês já devem conhecer. É um guia que a gente lançou juntamente com o material da Miriam, no Dia da Internet Segura. E ele objetivou justamente levar instruções para pais e educadores sobre os cuidados e responsabilidades no uso da internet. Junto com esse material, a gente tem, ao final, um encarte, que é o Fica a Dica, que é para adolescentes, ou seja, nós utilizamos o linguajar de adolescentes para abordar todos esses temas que a gente acha importantes sobre os cuidados e responsabilidades no uso da internet. Tá? Então, vocês podem se valer desse material para levar para casa, tratar disso com os filhos, para levar para a escola dos seus filhos, né? Para abordar na família. Então, assim, é um material muito legal. Mas eu estou aqui hoje, não é para fazer propaganda desse material. Eu estou aqui hoje para fazer um anúncio super interessante, que é sobre um material novo que a gente está lançando. Tá? Vocês devem ter recebido aí, depois que a gente voltou do almoço, vocês viram que tem um material novo que parece com esse aqui, mas não é. É esse aqui, é o Guia Internet com Responsa mais 60. Vou contar uma coisa para vocês, é segredo, guardem as 7 chaves, porque isso aqui é um pré-lançamento. A gente ainda não lançou, então vocês estão sendo aí privilegiados em receber esse material em primeira mão, justamente porque a gente quer aguardar aí o Dia do Idoso para fazer o lançamento no Dia do Idoso. O que esse material aborda? Ele aborda muito do que a gente já abordou no Guia Internet com Responsa para pais, educadores e adolescentes, ou seja, quais são os cuidados e responsabilidades no uso da internet que as pessoas com mais experiência, né, com mais idade, devem ter? Por que a gente fez isso? Justamente porque a gente viu que, além das crianças e adolescentes que recebem, que merecem aí a nossa atenção e a nossa instrução, as pessoas de mais idade também estão usando a internet. Né? Hoje a gente tem cerca de 25 milhões de idosos hoje no país, né? E aí, eles acabaram sendo inseridos, mas será que eles estão atentos a essas instruções? Será que eles estão focados nas questões de configuração de privacidade? Será que eles estão sabendo que a liberdade de expressão na internet também tem seus limites? Se eles extrapolarem, vai ter alguma infração? Como que isso está sendo abordado? E foi justamente diante dessa necessidade e do fato da gente não ter visto nenhum material aí focado para esse público, que nós estamos pré-lançando esse material, tá? Então, assim, é com muita satisfação que eu trago para vocês esse material. Espero que vocês façam um bom uso disso, levem para a família de vocês, porque todo mundo tem pais, avós, tem alguém na família que você vê o tempo todo no celular, né?
que eles gostaram, todos nós gostamos, né? Os mais velhos gostam, os mais novos gostam e nós gostamos, só que a gente tem que estar um pouquinho alerta sobre tudo isso que está acontecendo e quais são os cuidados que a gente deve ter. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Primeiro, que esse guia aqui é uma iniciativa do NIC-BR, é o NIC-BR que apoia esse projeto que a gente está fazendo, tá? E esse projeto, ele contou com a colaboração... Está aqui. Eu vou passar lá no final, depois eu volto. Ele contou com a colaboração de várias pessoas, não sei se dá para vocês lerem aí, e eu quero enfatizar aí essas pessoas que contribuíram aí para que esse material se tornasse possível. E as contribuições especiais que constam aí nesse slide, os nomes que constam aí nesse slide, são extremamente importantes. Por quê? Porque essas pessoas, todo mundo que está ali nas contribuições especiais, são pessoas de mais de 60 anos, que analisaram esse conteúdo aqui antes da gente publicar e deram sugestões, tá? Então, assim, foram pessoas que realmente abraçaram a nossa causa e falaram, olha, adorei ter alguma coisa me instruindo, mas vocês devem, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, e eu acho que você pode mudar isso, eu acho que você pode enfatizar isso aqui, e foi isso que trouxe graça para o nosso material. Foi graças à colaboração desse pessoal que voluntariamente se debruçou a esse nosso projeto e fez com que ele se tornasse realidade, que instruísse realmente esse público. Então, eu quero agradecer esse público, porque realmente, se não fosse a contribuição deles, esse material não teria ficado tão legal como ficou, tá? E agora, sim, vocês receberam esse material, é um pré-lançamento, só vocês terão, a gente não vai distribuir lá fora, não vai distribuir amanhã, a gente vai guardar 7 chaves. No dia 2 de outubro, dia do idoso, a gente vai fazer o lançamento oficial desse material. Esse lançamento vai ser feito no Espaço de Convivência do Idoso, que é um projeto do Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo. A gente vai fazer uma palestra para um grupo de pessoas da melhor idade, que já frequenta esse espaço, tá? Então, eles vão lá só para ver esse lançamento. E a gente tem também um evento no dia 24 de outubro, que vai ser feito na OAB de São Paulo. A OAB também está apoiando essa causa, e a gente vai fazer lá um ciclo de palestras de lançamento, e a OAB vai fazer parte aí desse ciclo de palestras. Então, a gente vai ter um dia na OAB, que é o idoso e a era digital, e esse material vai ser abordado lá também, além de outras palestras que terão. Fora isso, a gente já está com tratativas para fazer parte do ciclo de cursos que eles têm, para ser inserido esse material no ciclo de cursos deles, na Biblioteca de São Paulo e na Universidade Aberta da Terceira Idade. Então, esse material já está sendo inserido aí onde esse público frequenta, em locais em que esse público da melhor idade frequenta. Se vocês que estão aqui conhecem alguma instituição que pode se valer desse material e que efetivamente pode utilizar esse material para esse público, por favor, entre em contato com a gente, que a gente tem total interesse em divulgar. O nosso objetivo é esse, tá? E agora, eu vou falar rapidamente para vocês o que efetivamente esse material traz para a gente, tá? Primeiro, o que a gente faz no comecinho desse material? A gente traz uma provocação, que é o seguinte, né? Se você é da época em que existia a máquina de escrever, se você é da época em que o videogame da moda do seu filho era o Atari, esse guia foi feito para você. E aí eu vou confessar uma coisa para vocês, que assim, eu fiz curso de datilografia, peguei uma das últimas gerações que fez, e até hoje eu agradeço, porque eu digito muito bem, rápido, sem olhar, graças ao curso de datilografia. Fora isso, não fez muito sentido para mim, mas esse público fez, obviamente, um curso de datilografia, ou usou a máquina de escrever, e aí se deparou com o quê? Meu Deus, agora eu tenho acesso à internet, eu tenho o mundo às minhas mãos, eu tenho computador, eu tenho impressora, ai, mas eu não quero, eu torci o nariz, eu não quero, não, estou resistente, mas chegou uma hora que não teve jeito, se rendeu. Então, esse guia foi focado justamente para essas pessoas. E o que a gente aborda aí nesse material? A gente tenta passar a imagem para eles, a associação com o mundo real, ou seja, a internet
é uma terra de oportunidades, até como já foi dito aqui hoje. Ela traz uma série de oportunidades, mas ela reflete um pouco da nossa sociedade. Assim como a rua aqui na frente, uma praça pública. Se eu uso para o bem ou para o mal, né, o usuário quem faz uso dessa ferramenta é que efetivamente diz se ela está boa ou se ela está ruim. Então, a ferramenta, né, como eu uso aquela ferramenta, é que vai me dizer aí, né, o que eu faço dela. Então, assim, a gente não pode falar que a internet é boa ou é má, né? Tem gente que fala assim, mas a internet agora vicia as pessoas, a internet tira as pessoas do convívio social. A internet não pode ser a vilã, porque a máquina está para nos servir. Então, nós é que fazemos uso da internet. A gente tem que se colocar ali como autor disso tudo. Então, tudo depende de como a gente se comporta na internet. É justamente o que a gente traz nesse material. E aí, o que a gente aborda, né? Tirando proveito aí da internet. Vou trazer aqui alguns temas rápidos do que a gente aborda. Primeiro, a senha. Qual a associação que a gente faz? A senha é como se fosse a sua escova de dente, né? Teve uma pessoa que contribuiu com a gente nesse material, ela falou assim, eca, que nojo. Eu falei, é justamente isso. Quando você pensa em dividir sua senha com os outros, você tem que falar, eca, nem pensar. Porque a senha não é para ser compartilhada, seja ela de uma rede social, seja do celular, a senha é pessoal e intransferível. Por quê? Porque se eu forneço a minha senha para alguém, eu estou permitindo que essa pessoa seja eu na internet, que ela tome posse de mim na internet, inclusive para praticar crimes. Então, eu tenho que estar atenta a isso. Assim como eu escondo a minha senha lá do meu cartão bancário, do meu cartão, né, de débito do banco, eu também tenho que esconder minha senha do Facebook, eu também tenho que esconder a minha senha do celular. E mais que isso, eu tenho que usar senhas fortes, que é uma abordagem que o CERT traz, que a Miriam traz no material dela, que é muito legal, que é o seguinte, não vou usar minha data de nascimento, não vou usar senhas sequenciais, então eu tenho que trazer isso daí, que é muito importante. E aí, o que a gente fala também? A gente fala das configurações de privacidade, que já foi amplamente abordado aqui, mas a gente precisa levar para os nossos pais, para os nossos avós, para o nosso público de mais experiência. Por quê? Porque a configuração de privacidade se assemelha justamente à porta da nossa casa. Se eu quero minha porta trancadinha ali para ninguém entrar, eu tenho que configurar meu perfil de privacidade nas redes sociais, porque senão eu deixo ele aberto para qualquer um ver. E aí, será que efetivamente tudo aquilo que eu posto, eu quero que todo mundo veja, inclusive quem eu não conheço? Então, eles precisam estar atentos a isso. Será que vale a pena eu aceitar uma pessoa que eu não conheço como amigo numa rede social? Será ou não será? Então, a gente precisa trazer essa abordagem para esse público. Outra questão que a gente aborda é a exposição excessiva, né? Você mostra tudo para estranhos? A gente fazendo uma analogia. Será que quando eu estou no transporte público, eu falo para a pessoa onde é que eu moro? Será que se ele me perguntar, eu falo, meu endereço é esse? Não. A gente cresceu instruído a não falar com estranho, não passar informações para estranhos. Então, por que na internet eu não faço isso? Né? Por que na internet eu sou um livro aberto, no sentido de que eu passo todas as informações sem pudor, e na vida real, assim, no dia a dia, eu tenho esse filtro. Então, eu preciso me antenar a isso. E o que a gente alerta? Né? Primeiro, desconfie, não poste informações pessoais, como, por exemplo, local onde mora, escola dos netos, né, local onde o filho mora, as viagens frequentes, ou clube que você frequenta. Não aceite estranhos como amigos, a gente não sabe quem está do outro lado. Então, a mesma instrução que a gente passa, que a gente passa para as crianças e adolescentes, a gente tem que passar para o público de mais idade. E desconfie de e-mails ou mensagens que pedem seus dados bancários, que isso é frequente. A gente pode achar que não, mas ainda existe. E aí vem um pouquinho da discriminação na internet. Qual que é a abordagem aí que a gente traz nesse guia? É justamente o seguinte. Aquele pensamento de que, assim, eu não estou frente a frente com a pessoa que eu estou falando, então eu posso falar o que eu quiser. Porque a internet é uma terra sem lei? Gente, não existe. Não existe, isso é uma inverdade, é um engano.
E a gente precisa abordar isso com as pessoas que não nasceram nessa era digital, com as pessoas que nasceram também, mas as que não nasceram também. Por quê? Porque atacar a aparência física, a cor, a religião, a opção sexual, a intolerância, racismo e violência pode ser caracterizado como crime e vai gerar aí o dever de indenizar e, inclusive, a infração. Então, assim, eu tenho, sim, por obrigação de que me conter, pensar antes de postar. Inclusive, quando, por exemplo, falam mal do meu time de futebol. Eu não preciso revidar, eu não preciso insultar alguém. E essa é a abordagem que a gente traz nesse material. E aí, o que a gente traz aí? E se eu fui vítima? E se alguém proferiu um insulto contra mim ou denegriu minha imagem? Nós temos aí tanto a SaferNet, né, que pode ser objeto de denúncias, quanto humanizaredes.org.br. SaferNet aí aborda esse tema de uma forma excelente. Eles podem receber aí, dar instruções relacionadas a isso. E o mais importante desse slide aí que eu estou trazendo para vocês é o seguinte, alertar que o que se faz online gera consequências no mundo real. Às vezes, a gente tem aquela falsa ilusão de que eu não estou frente a frente, então eu posso fazer o que eu quiser. Isso não é verdade, porque gera. Inclusive, as leis, né, que foram promulgadas antes do início da internet, elas se aplicam hoje à internet. Então, a gente precisa efetivamente tomar cuidado em relação a isso. No guia traz recomendações, tem recomendações gerais super legais. Eu não vou abordar uma a uma aqui, porque vale a pena ler, levar para casa, né, e ler ali com os nossos pais, nossos avós. E aí, essa é a capinha do guia, as contribuições especiais, que eu realmente que me debruço e peço que a gente leia e veja que essas pessoas aí, né, gastaram um pouquinho do seu tempo, que a gente tem de mais precioso hoje é o tempo, e essas pessoas gastaram o seu tempo para tornar esse guia mais especial e mais dedicado a esse público. Então, é com muita honra que eu faço esse pré-lançamento hoje aí, para que vocês levem essas informações. A partir do dia 2, esse material já vai estar no site do nic.br e no site internetsegura.br. E agora, eu passo a palavra a uma pessoa muito especial que está aqui do meu lado, que é a Tony. Ela é responsável pelo portal da terceira idade e está aqui para falar um pouquinho para a gente qual é a experiência aí desse público, né, Tony, com a internet. Ela está super engajada. O portal da terceira idade é um site muito legal, que vale a pena vocês consultarem ou recomendarem, porque é um espaço para que o idoso acesse informações focadas para ele. Então, Tony, a palavra é sua aí. Obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, né? Agradeço hoje por estar aqui nesse evento tão importante. Meu nome é Tony Berenstein, sou diretora do Portal Terceira Idade. Agradeço a Kelly, desculpe o nome, a Miriam, a todos aqui da CGI, da NIC BR, Tiago Tavares, a SaferNet, em nome de Rodrigo Nejo, que também é nosso parceiro há muito tempo. Bom, eu sei, não vou me delongar muito, né? E não tenho o que dizer, eu, né, dei uma olhada já, e com muito carinho no guia, Responsa 60+, e tem tudo a ver, vem na melhor hora. E assim, eu trabalho com o portal, sou jornalista, né, mas me engajei nisso em 2006, nós começamos esse trabalho. E em 2006, vamos dizer, vai dar 11 anos agora, diziam que a gente era meio louco, né? Mas quem vai acessar a internet com 50, 60, 70, 80, 90? Na época, diziam que era uma loucura completa. Eu já cheguei no início da internet, né? Não tenho 100 anos, mas comecei trabalhando minha vontade. A gente trabalhava muito com videoproduções, né? Sempre trabalhei com documentários, questões educativas, ligadas à criança e ligadas ao adolescente também. Cheguei com o início da internet, a interatividade, nós achamos muito interessante, porque você tem a chance de ter o feedback, de ter o retorno, e de ter o link, o hiperlink, e pesquisar, né? E sempre achei muito importante essa questão. E com o vídeo, a gente tinha muito essa dificuldade, sabe? Dar né, pause, play, você não tem como ter o retorno, né? A banda larga. Bom, eu sei que a coisa foi indo. Nessa confusão toda, né, eu comecei a escrever para adolescente, o Espaço tinha, era muito começo, Guia SP, isso era mais ou menos 2002, alguma coisa assim.
E via o retorno da moçada, nova mesmo, e sempre trabalhei com o que chamam, também fiz a pedagogia, né, as colunas transversais, que seriam as colunas que não são obrigatórias no ensino, mas que vão falar sobre cidadania, meio ambiente, sexualidade, trabalho, profissão, direitos, e trabalhando assim tentando levar esse conteúdo para a moçadinha mesmo, né? E eu via que tinha muito retorno nas colunas que eu escrevia no Espaço Tim. Surgiu a proposta em 2006, até com a questão que eu falo, a política em termos, porque, né, nós não somos partidários e nem o portal é um .org.br, né? Como surgiram os telecentros e tinham os espaços livres, porque era muito difícil, em 2006, independente de dizer que uma pessoa de 50 ou 60 ou mais ia acessar a internet, era muito difícil, se a gente for um pouco para trás, lembrar que não se tinha acesso. A banda era muito caro, e, quando se tinha, um computador era muito caro. Celular, acho que não tinha ainda. Eu não lembro também, quando tinha aquele tabletão, né, era StarTAC, né? O WhatsApp, nem se falar, Face estava começando, a gente estava falando de Orkut ainda, se alguém lembra também, eu também não. É que, com esse trabalho, eu lembro quando a gente começou, mas, voltando, o que eu achei interessante, como tinha os telecentros, e eu, como jornalista, né, sou fuceira, falei, puxa vida, por que não usar esse espaço público gratuito, que tinha já os computadores e tinha a rede, ok, para dar espaço para as pessoas irem ter acesso a conteúdo, a informação. Na época, eu pensava no adolescente, em fazer esse trabalho com as colunas transversais. Mas surgiu daqui e dali conversas e diziam assim, puxa vida, o adolescente, entra no Orkut, na época, tal, tudo bem, eu queria levar conteúdo, não só relacionamentos, né? E a moçada que está no meio está buscando trabalho. Então, eles usam para fazer currículo, colocar seus nomes, mandar trabalhar, porque eles não têm em casa. Quem é a moçada que estava entrando, né, indo, né, em espaços, não só nos telecentros, CELs também, não vou dizer se foi quem fez, quem não fez, foram feitos, não importa, e lá os vovôs, em geral, e aí eu vou falar um pouco da questão intergeracional, que é muito importante também, que eu fui vendo isso na prática. Os avós iam buscar as crianças nos CELs, o pessoal, às vezes, mais classe média, ou classe, não vou falar mais, tanto faz, se é classe A, B, C ou D, mas são os avós, em geral, e em todas as classes. Os pais estão sempre trabalhando, graças a Deus. Mas quem tem hoje mais tempo são o pessoal com 60 ou mais. Então, eles iam buscar as crianças, os netos, e começavam a participar e ter lá à disposição o tal do computador. E dizer, mas o que eu faço com isso? Eu quero fazer, que nem uma criança, mas eu não sei o que fazer. E nos pediram, então, eu falei, bom, aí eu brinquei, né, porque eu já trabalhava com a moçadinha mesmo, né? Quem dirige Fusca, dirige caminhão. Um cineasta, meu amigo, falava isso, já falecido, Denoir de Oliveira. Ele falava, Tony, não tem problema, você pega e usa o mesmo, adaptar o conteúdo. Seriam as colunas, quando a gente começou com o portal, e ele está ainda muito, né, com a carinha do começo, e está sendo refeito, tudo, mas sem perder esse jeitinho dele, que a moçada gostou muito, porque a gente vai muito por ação e reação. Ação e reação. Eu fui indo fazendo. Eu coordeno, tem muita gente trabalhando, né, mas tentamos achar o caminho na própria vivência, em campo. E usar esse conteúdo para a moçada, que eu falo da terceira idade, que eram 60, 70, 50. Tem criança entrando no portal também, é um barato. E a ideia sempre foi o quê? Por que a internet? Meu sonho era a internet, independente de trabalhar com vídeo, produções, por ela ter a interatividade. Eu sempre entendi, a internet é um espaço democrático. A internet não tem muros, a internet não tem limites. Muita gente dizia, mas abra um espaço, então, físico, em tal bairro, em tal rua, com médicos, com isso, com workshops. É importante ter um espaço físico. Mas, só falando em Brasil, nós temos praticamente uma Europa, né? O tamanho do Brasil é imenso. E minha preocupação foi sempre como levar conteúdo, informação,
que eu sempre acreditei que o conteúdo, a informação, é o que gera a cidadania, porque é o que leva a pessoa, em qualquer idade, a ter acesso. Tendo acesso à informação, ela pode se tornar um ser crítico, ela pode discutir, ela pode interagir com a internet. E, através, até hoje, claro, na época era muito difícil falar em streaming, em banda, tudo isso. Eu sempre, eu quero vídeo, quero documentário, depoimento online. Puxa, né? E o pessoal, mais da parte técnica, dizia, não tem como, Tony, em 2006 não tinha banda para tudo isso. 2007, mas, graças a Deus, hoje tem. Então, a gente tem chats online. A ideia sempre foi essa, ter tudo muito o online e que a moçada, mas que eu falo moçada, porque eles são super conectados. E 2006, 2007, 2008, não podia dizer isso. Realmente era um começo, a gente chegou a dar capacitação, a dar cursos básicos, como criar um e-mail, não na parte da segurança, claro, estava muito longe disso ainda. Por isso que a Kelly está de parabéns, agora é o que faltava para completar, né, o bolo. E é toda a moçada e toda a equipe, é claro, né? Mas, na época, era muito difícil se ter a noção até de como abrir um e-mail, como acessar um Skype, que eu acredito que já existia o Skype, falar com a família, buscar informações. O UOL era o grande site, né? Era praticamente, acho que o grande da época, o único, aí vem. Foram vindo, né? Foram vindo os outros sites, e buscar pesquisar. A gente sempre orientou, use a internet para falar com seus amigos, para estar online, mas para pesquisar, para buscar coisas que você gosta. E nós mesmos acabamos criando esse conteúdo nesse sentido, falando de saúde. Saúde tem 1000 braços. Nutrição, alimentação, Alzheimer, infelizmente, acaba acometendo as pessoas mais idosas, mas geriatria, gerontologia, nem se falava nisso na época. Então, a gente vai crescendo junto, né, com a sociedade, com as novas tecnologias de saúde, de interatividade, é uma ferramenta mesmo, né? Cidadania, a questão da violência à pessoa idosa, a gente fala muito sobre as várias formas da violência ao idoso, né? Que a gente fala, não é porque bater já é uma coisa extremamente ridícula, primitiva e absurda, mas existem outras formas de violência, que é o não entendê-lo, não ouvi-lo, não inseri-lo socialmente, não dar espaço para ele se colocar, não deixá-lo ser ativo, e também outras questões que nós abordamos muito na parte, mas isso, né, dando uma olhada no site, que mesmo na parte da medicina, era muito comum, agora se fala mais, a pessoa, Deus me livre, teve um lapso, teve alguma questão, está com Alzheimer, tudo é Alzheimer. Aí até tem um amigo meu geriatra, né, e temos com a ABG também, que é a Associação Brasileira de Gerontologia, a SaferNet está com a gente, mas tudo se dizia muito, a pessoa esqueceu, ela está com Alzheimer, ou é Parkinson, é demência. Não é bem assim. Existem especificidades, sim, na saúde da pessoa mais velha, que isso são outras questões, mas é interessante saber. Uma infecção urinária, eu vou até comentar, porque é interessante saber, isso eu vi com meu pai, que já faleceu. Nós, os bebês e os idosos, têm alguma coisa diferente, como nós também, no organismo. Então, o nosso organismo reage diferente em idades diferentes. Para uma pessoa mais velha, uma infecção urinária não tratada leva ela a um esquecimento completo de tudo. E ela, bem calibrada e bem dosada, e tendo todo um tratamento, mas por um médico que entenda, porque o pessoal do PA não entende, os médicos mais novos não entendem, então vem a geriatria, a gerontologia. Se você calibra, né, a pessoa direitinho, de novo, depois da infecção, porque ela tem uma desidratação muito grande, volta tudo. Aconteceu isso com meu pai, e foi muito interessante, mas a pessoa, isso também ainda é muito difícil de se entender. Mas, voltando à questão, né, que o tempo é curto, eu acho que, mais do que nunca, como a internet é um espaço livre e democrático, mas a democracia também é delicada, porque livre, mas livre do quê? E para quê? E com que direitos e com que deveres? Hoje, o portal, ao longo dos 11 anos, tem mais de 16 milhões de internautas acessando, do Iapoque ao Chuí. E em outros países também, porque a gente sempre deixou o endereço aberto, sem custos, sem nada. Mas como eu faço? Não faz nada, você só entra lá e acabou. É um .org, é um BR, né? E as pessoas entram de todos os lugares do mundo, acessam, e temos, para completar, murais de empregos,
murais de encontros, porque eles acabaram querendo se encontrar pelo mural de empregos. Eu falei, não, eles querem se encontrar. A gente nunca se adiantou, mas se encontrar por afinidades, tudo isso é muito bom. Tem reportagens que a gente nem sabia que tinham sido feitas de pessoas que, usando o portal, saíram dos seus momentos de depressão. Em cidades grandes é difícil, às vezes, uma pessoa não tem a mobilidade ou está acamada. Quer dizer, é um espaço todo onde a pessoa tem um mundo ali, que, como a Kelly falou, mas é como no mundo real. Como foi falado, ela também tem que entender, como nós todos, quantos de nós já foram pegos, que o mundo virtual é o mundo real. Então, existem perigos, existem todo tipo de gente, existe a questão de você não estar vendo o outro, que é mais delicado ainda. Então, você pode se passar por outro, sim. Nós tentamos, no portal, fazer um monte de travas. Esse, o tempo já... então, o tempo... tem mais um pouquinho só. É tanta coisa. Então, vou aproveitar e vou passar um vídeo muito legal, mas eu queria colocar mais isso, que, realmente, esse é o melhor momento. E a moçada que a gente fala, talvez para quem não tenha tanta convivência, eu acabei tendo, por causa do trabalho com eles, né? Tem mais de 2.000 grupos que são parceiros, né, grupos da terceira idade, SESI, SESCs, grupos privados, e eles são super antenados, são super conectados e são super parceiros, e são as melhores pessoas para estar junto e se trabalhar, né? Então, foi uma reportagem feita com uma das coordenadoras do portal, que ela deve estar hoje com 70 e poucos, a dona Anise Spezia. Pode passar. De acordo com o IBGE, eles correspondem a mais de 12% da nossa população. E se engana quem pensa que, porque eles têm mais de 60 anos, estão desconectados do mundo. Com o avanço da tecnologia, logo a vovó de 70 anos começou a colecionar notebook, smartphone, fez até amigos virtuais. Eu conheci gente de Portugal, da Espanha, de outros países. De 2008 para cá, o número de idosos internautas aumentou quase 1000%. Os dados são do Instituto Locomotiva, que, preocupado em saber como a tecnologia tem mudado a vida das pessoas, descobriu que o público conectado da terceira idade já movimenta cerca de 330 milhões de reais por ano no mercado digital. Nessa sala de aula, todos têm um único objetivo: se conectar com o mundo. No curso, desde o início do ano, Romilda conta que não tem sido fácil, mas está aprendendo. Primeiro, quer manter contato com os parentes e amigos. E depois ter mais facilidade, por exemplo, para você marcar uma consulta, para você querer comprar uma passagem aérea. E lembra da dona Nísia? Ela tem um recado para os idosos que ainda não se conectaram ao mundo digital. Eu não digo nunca, no meu tempo, para os meus netos, para minhas filhas, no meu tempo era assim. O meu tempo já passou. Agora eu tenho que viver o tempo deles, o tempo de hoje, o tempo de todo mundo. A gente só vai... Todos nós vamos ficar velhos e não há problema nenhum nisso. Você não acha que nós merecemos ser respeitados quando ficarmos velhos? Então comece agora. Respeite e valorize os idosos. Respeite e valorize você mesmo amanhã. Nós aproveitamos para passar um vídeo também, além da moçada conectada, sobre a campanha que o portal está lançando, que é Idoso Eu Respeito, né, e as várias formas contra a violência à pessoa idosa, né, da gente lutar contra essa ação. E também, como a Kelly falou, no dia 1º de outubro, é o 1º, é o 2º, tanto faz, são 1 e 2, são 2 dias. É o Dia Internacional do Idoso no mundo, então nós também vamos estar fazendo depois a gente pode até fazer um bate-bola, né, um bem bolado, nós vamos estar fazendo um chat online pelo Face do portal, né, falando sobre todas as questões ligadas à pessoa idosa, desde acesso à internet e outras,
né? E, mais uma vez, eu agradeço por poder estar aqui presente e obrigada a todos. Miriam e Tony, agradeço a presença de vocês. Realmente, esse painel foi ótimo. A gente está encerrando agora, porque o tempo está esgotado. Temos um coffee break. A gente volta às 15h30, tá, para o próximo painel. Obrigada, pessoal.